Olá, queridos irmãos, todos na Santa Paz. Domingo próximo será o dia de Pentecostes e assim resolvi conversar um pouco com vocês sobre esse tão importante dia para todos nós. Inicialmente, precisamos entender que Pentecostes não é sinônimo de Espírito Santo. Pela providência de Deus, aconteceu a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos nesse dia. Pentecostes era uma festa judaica que ocorria 50 dias depois da Páscoa, pois a palavra Pentecostes vem do grego penta, que significa 50. Foi nesta festa judaica que se deu a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus, as mulheres que seguiam Jesus, inclusive Nossa Senhora. É por isso que geralmente associamos Pentecostes ao Espírito Santo. A partir de hoje, lembremos que Pentecostes é uma festa judaica que foi adotada pelo cristianismo. Ela está dentro do nosso ciclo pascal. Teve início entre os séculos I e II. Olhem só, logo no início da igreja, com a celebração da Páscoa e depois do ciclo pascal, pelos apóstolos e pelo povo daquela época. Foi o jeito deles encontrarem uma forma para diferenciar as comunidades cristãs das tradições judaicas na qual a festa se formou. Sem dúvida, a maioria de nós sabe que o ciclo pascal católico é composto pela Quaresma, depois vem a Semana Santa, o período de Páscoa e se encerra com Pentecostes. Desta forma, nos perguntamos: e por que Jesus teve que enviar o Espírito Santo? Vejamos alguns motivos. Primeiramente, para complementar o seu amor por nós. Através dele, do Espírito Santo, temos a certeza de que não ficamos e nem estamos sozinhos, como Jesus nos prometeu: estarei convosco para sempre. A esse Espírito, São João deu um nome bem interessante de Paráclito. O Paráclito é o Espírito Santo no quarto evangelho, no Evangelho de São João. Aquele que comanda hoje o mundo e nossas vidas. É o Paráclito, ou o Espírito Santo. É ele que nos ajuda a viver. Vejamos aqui só um pequeno resumo do que Jesus nos disse sobre a importância do Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, não é? Mostrando que ele, o Paráclito, é o amor que une nossas vidas, aquele que nos traz força, coragem, fé em tempos difíceis, como vivemos hoje. E isso nos disse Jesus Cristo. Mas há ainda um outro motivo: para despertar em nós, seus seguidores, os dons necessários para continuar o seu trabalho. Como assim? Bom, isso é o apóstolo Paulo que nos conta, que nos esclarece, quando ele fala aos cristãos de Corinto, lá no capítulo 12, dos dons espirituais que foram distribuídos à igreja. Diz ele no versículo 11: mas um é o mesmo Espírito que distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Outra razão: para nos consolar, para nos confortar, nos fortalecer em tempos de angústia. E isso ele fazia tanto no passado como ainda hoje. Vejamos isso com mais detalhes. Eu sugiro que vocês peguem suas Bíblias. Vamos acompanhar juntos e marcar para ler depois. Vamos encontrar? Bom, conforme o Evangelho de São João, lá no capítulo 14, do versículo 15 ao 21, aqui o apóstolo deixa um recado importantíssimo e especial de Jesus para todos nós. Diz assim no versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês um outro Consolador, que em grego, a língua que São João escreveu o Evangelho, significa
Paráclito, aquele que nos consola nas horas da aflição, que nos conforta, aquele que nos encoraja, reanima, aquele que revive nossa fé, que é um ajudador, que estará sempre conosco. E mais, aquele que intercede lá no céu por cada um de nós, a Deus Pai e a Deus Filho, e nos defende diante de todos os perigos deste mundo. Percebam, amigos, que o Espírito Santo é tudo em nossa vida. Não podemos viver em comunhão com Deus sem a sua presença. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo chega a nos advertir lá em Romanos 8:9. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, esse não é dele. E São João continua, lá no capítulo 14 que nós estávamos lendo. No versículo 17 ele diz assim: Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês, nós os cristãos, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Isso quer dizer que o Espírito Santo mora dentro de nós. E Jesus continua: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Como? Pelo Espírito Santo. Isso quer dizer, meus irmãos, que quando pedimos em nossas orações a proteção do Espírito Santo, Deus Pai e Jesus Cristo também estarão conosco. E Jesus continua: Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. E olha, amigos, o que Jesus nos diz no versículo 20. Naquele dia, o dia da descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, vocês compreenderão que estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Não é maravilhoso? E Jesus termina dizendo: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E aí então nos perguntamos: através do quê? Pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, Deus e Jesus Cristo se revelam na força do Espírito Santo. Mas existe algo mais importante que eu gostaria de partilhar com vocês. O Espírito Santo não é um privilégio apenas nosso no Novo Testamento. Na verdade, ele existe desde a criação do mundo, sendo muito forte no tempo dos reis, no tempo dos profetas, também no tempo do sofrimento do povo lá do exílio, quando eles estavam sem saber que direção tomar. Lá estava o Espírito Santo, ajudando, direcionando, guiando o povo pelo caminho certo. Mas como? Se ele só chegou em Pentecostes? Não e não. Como vimos, o Espírito Santo sempre existiu. Era conhecido com outros nomes. Quais os nomes? Bom, ele chamava-se Ruá, no hebraico, vento, sopro, alma, e também tinha vários símbolos. Por exemplo, em Gênesis 2:7, o Espírito de Deus é o sopro. Quando Deus cria o homem, ele infunde no ser criado por ele o seu espírito. Lá no livro de Jó, no capítulo 33:4, ele diz: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito Santo aparece também através de vários símbolos. Por exemplo, do fogo. Lá em Êxodo 3, Deus aparece a Moisés de espírito em forma de fogo, não a sarça. Lembra dessa história? De água. Simboliza e significa a ação do mesmo Espírito Santo desde os apóstolos. São Paulo, lá em 1 Coríntios 12, nos diz que fomos batizados num só Espírito. Também de nuvem. Quando o povo caminhou no deserto por 40 anos, Deus os guiava. Diz lá, Êxodo 13:21. De dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem,
para guiá-los no caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Também na inspiração, nos dons. Em 1 Samuel 10, 6, Deus diz a Samuel: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele o povo, e serás mudado, serás um outro homem. Gente, até o faraó do Egito conheceu o Espírito de Deus. Lá em Gênesis 41, 38, disse o faraó sobre Moisés: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? E lá no profeta Isaías, Deus lhe mostra, pelo poder do seu Espírito, é claro, quem será o Messias. E elenca quais serão os maiores dons que o Espírito de Deus trará quando o Messias chegar, ou seja, Jesus Cristo, né? A todo aquele ou aquela que acreditar nele também. Lá em Isaías 11, de 1 a 3, diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Quem foi Jessé? Vocês lembram, né? Jessé foi o pai do rei Davi. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá, olha só os dons: sabedoria, entendimento, que traz conselho e poder, conhecimento e temor do Senhor. Ou seja, o temor do Senhor é um conhecimento que vai nos ensinar como amar e obedecer de verdade a Deus. Olhem, meus amigos, isso foi há mais de 2.700 anos. Portanto, o Espírito de Deus sempre esteve no mundo desde o início dos tempos. Mas, continuando a trajetória dos dons do Espírito Santo dos profetas, vamos ver Isaías. Lá em Isaías 61, 1, 2 e seguido, ele fala de uma boa nova que o Espírito Santo trará. E olha, gente, Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Essa boa nova, essa boa notícia, foi trazida por Jesus. Isso diz São Lucas, lá em 4, 16 a 20. Ele repetiu, Jesus, a profecia de Isaías, afirmando que ele mencionava o nosso Messias. Veja o que diz São Lucas em 4, 16 a 19. Como o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento, no tempo de Jesus ele agirá e até hoje. São Lucas nos conta que Jesus, esse é o texto, viu? Acompanhe aí na sua Bíblia. Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e ele se levantou para ler. Então foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Jesus abriu e encontrou o lugar onde estava escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Agora, meus amigos, prestemos muita atenção. Por que o Espírito Santo teve que vir no tempo dos apóstolos? Supomos que os apóstolos pensaram: como vamos continuar com aquela força que vinha de Jesus depois que ele voltar para o céu? Aí entra a festa de Pentecostes. O Espírito Santo vem trazer os dons para que todos possam continuar tendo poder como Jesus ordenou. Jamais esqueçam, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, que com a força do Espírito Santo, todos nós podemos, com nossas orações, nossas intercessões e posições de mãos, converter, mudar a vida das pessoas, abençoar em nome de Jesus e curar. Lembra da história de São Lucas, que ele conta lá em Atos 3, de 1 a 5? Diz lá que logo depois de Pentecostes, certo dia, era 3 horas da tarde, que era a hora da oração, São Pedro e São João foram para o templo orar.
Havia em um dos portões do templo um paralítico de nascença. Ele ficava pedindo esmola às pessoas que entravam no templo. Quando o paralítico viu São Pedro e São João, pediu a eles uma esmola. Os dois olharam bem para o paralítico. Então São Pedro disse ao homem: olha aqui para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma moeda. Mas sabe o que São Pedro lhe disse? Eu não tenho nenhum dinheiro para te dar, mas vou te dar o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E assim aconteceu, gente. O paralítico saiu dando saltos de alegria. O que se deu ali? A força e o carisma do Espírito Santo naqueles dois apóstolos. Esse dom de cura ele recebeu do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Não sou eu, a Dita, que está dizendo isso, mas foi o próprio Jesus. Vamos lá no Evangelho de São João, capítulo 14, 12, Jesus diz assim: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores ainda, pois eu vou para o meu Pai. Vocês lembram como era antigamente ser abençoado? Muitos não sabem, mas há algumas décadas atrás, os filhos e os netos pediam para serem abençoados. Na minha geração, não saíamos de casa sem pedir a bênção de nossa mãe, da nossa avó, do nosso pai. Bença mãe, bença pai. E nos sentimos protegidos e guardados de todo mal. E esse dom era enviado pelo Espírito Santo a eles. É por isso que Deus escolhe o dia do Pentecostes dos judeus, para que todos os seguidores de Jesus pudessem receber aqueles dons e principalmente os carismas no dia de Pentecostes, para que todos vivessem em comunhão com Ele. Ah, gente, eu ia esquecendo. Sabe o que significa a palavra carisma? É um dom especial divino. Só o Espírito Santo pode nos presentear com carismas. Carismas são qualidades, são dons, são talentos especiais. É um poder espiritual concedido por Deus ao ser humano. Aquele ser humano que é voltado para o bem da comunidade e para o bem do outro. O carisma não serve só para mim, mas serve para os outros, para a comunidade. E foi isso que aconteceu com todos que estavam naquela sala no cenáculo, no dia da festa de Pentecostes dos judeus. Isso aconteceu 50 dias depois da Páscoa. E quem nos conta tudo isso é São Lucas, lá em Atos 2. Talvez também inspirado pelo profeta Joel, que 600 anos atrás tinha falado sobre Pentecostes. Veja de sua Bíblia, profeta Joel, capítulo 3, de 1 a 5. E Deus disse ao profeta, podemos ler juntos? E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei meu espírito naquele dia. Mas o que nos conta São Lucas lá em Atos 2? Ele diz lá que chegando o dia de Pentecostes, vocês lembram que é a festa dos judeus, todos os judeus se reuniam para agradecer a boa colheita. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, lá em Jerusalém. Eles vinham comemorar a festa dos 50 dias depois da Páscoa. Vocês lembram? O Pentecostes para eles representava muito. Até hoje representa, viu, gente? Pois havia outras comemorações juntas nesse dia. Por exemplo, a festa dos tabernáculos, que era um motivo de gratidão pela doação da Torá, a doação do Pentateuco, quando Moisés recebeu os mandamentos de Deus. A memória da libertação do Egito, também eles comemoravam. E a recomendação de estudar os estatutos da Torá durante as 7 semanas até o dia de Pentecostes. E isso se dava no templo. Esse estudo profundo das Escrituras pelos judeus ia logo depois da Páscoa até Pentecostes, ou seja, aqueles 50 dias. Também eles festejavam a festa das cabanas,
é uma festa de gratidão. Eles faziam memória de quando ficaram 40 anos vivendo em cabanas no deserto. Ainda tinha mais outra, a festa da colheita, que eles chamavam festa das semanas, onde eles agradeciam a Deus, trazendo o primeiro feixe colhido para a sua doação ao templo. Portanto, meus irmãos e irmãs, a festa de Pentecostes para os judeus era aquela festa, a festa maior deles. Jerusalém ficava superlotada, não havia um lugar para ninguém se hospedar. Por isso, São Lucas, lá no Atos 2, ele numera os povos que havia nessa festa de algumas regiões do país e fora do país. Ele diz lá, e tinha gente de Partos, tinha os Medos, tinha gente de Elã, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene e até de Roma. E como é que foi as cenas? Vocês podem imaginar essa cena? De repente, estava todo mundo junto, tinha mais de 100 pessoas e veio do céu um som como de um vento muito forte, de São Lucas, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Lembram do vento? Do ruá, do sopro de Deus lá no Antigo Testamento? E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Aqui nos lembra da sarça ardente de Moisés, lembra? O fogo de Deus que pousava sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui, gente, é a primeira vez que vamos conhecer o Espírito de Deus como Espírito Santo. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão de pessoas que ficou perplexa, pois cada um dos apóstolos, das pessoas que estavam ali, eles ouviam falar na sua própria língua. Eles entendiam o que eles estavam falando. Isso era dom do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, aqui nessa reflexão nós podemos entender melhor o que significa e o que vai significar essa grande festa de Pentecostes para os judeus e para nós. Como continua sendo importantíssima para todos os cristãos católicos. E como é valioso saber que vivemos pelos dons do Espírito Santo. Nossos talentos, nossos dons, nossa inteligência, nossa fé, nossa esperança, nossa sabedoria, vontade de viver, de vencer, de trabalhar, o nosso amor a Deus, tudo isso passam pelos carismas do Espírito Santo, que permanecerá em nós para sempre. Eu tenho uma grande novidade para você. É um projeto que eu criei chamado Teologia para Todos. Você estuda, aprende, descobre o mundo bíblico e participa de cursos comigo. E isso, gente, sem boleto para pagar, sem pagamento obrigatório, sem mensalidade ou qualquer obrigação financeira de sua parte. Estamos agora no ar com um curso maravilhoso que conta a vida e as tradições de Nossa Senhora no mundo. Tem 5 aulas. É realmente um curso para todos. Todos que querem aprender tudo sobre Nossa Senhora com a professora Dita, comigo. E o que tem que fazer? Como eu disse, apenas mandar uma mensagem para mim no meu WhatsApp. Vou repetir. 11 99465 3350. Isso para que possamos lhe enviar o seu login e a sua senha de acesso à plataforma. Só isso. É só um lembrete para quem... E aqui eu deixo, gente, só um lembrete para quem já se inscreveu e está fazendo o curso. O curso fica no ar a partir do dia que você se inscreve por 2 meses. Depois ele sai do ar. Se você fez a sua inscrição há mais de um mês, não perca tempo. Assista logo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Ele quiser. E eu sei que Ele quer.